Bom dia, boa tarde, boa noite. Bom, fazia tempo que eu não fazia isso, não era não? Hoje eu vim falar sobre um livro que eu recebi pelo Turista Literário do mês passado, se não me engano, isso, edição de abril. O livro que eu estou falando é A Melodia Feroz, de Victoria Schwab. É o primeiro livro que eu leio dela. Esse aqui foi publicado pela editora seguinte, né? O que eu decidi fazer com este vídeo? Eu vou dividi-lo em duas partes, ou seja, a primeira parte vai ser sem spoiler nenhum. E quando eu for falar com spoiler eu vou avisar, e daí se você não leu, você não vai querer saber. Esse é o primeiro volume do que aparentemente é uma série, eu não sei se é uma trilogia ou se vai ter mais, mas é o volume 1 da série Monstros da Violência. Este livro não mentiu quando falou que é sobre monstros da violência, porque putz, que livro violento. Aqui nós temos a cidade Veracidade, que é dividida em Norte e Sul. Norte e Sul têm seus respectivos líderes, um deles é militar e o outro é um homem poderoso que tem um negócio. Ele vende a proteção na cidade contra os monstros. Só que esse cara é muito esperto, porque ele age como o capitalismo. Ele coloca o problema para poder cobrar a solução. Ele dá total liberdade para os monstros vagarem pela cidade, comerem quem não estiver pagando por uma proteção, enquanto ele lucra com essa proteção. Então ele meio que controla os monstros. Só que o outro lado da cidade quer destruir esses monstros. Então eles têm lá uma demarcação muito nítida de território que aconteceu por conta de um conflito enorme. E aí o que acontece? Esses líderes têm filhos. O líder que controla os monstros tem uma filha chamada Kate. E o líder militar tem um filho chamado August. E aí, o líder militar coloca August na mesma escola que a Kate para que ele possa ficar de olho nela e ver o que está acontecendo, o que eles estão tramando, porque, né, tem muita podridão por trás disso tudo. Kate e August acabam se conhecendo, né? August, de primeira, ele está disfarçado, né, de outra pessoa, então na escola ela não conhece ele direto como isso. Eles acabam criando um tipo de amizade sem querer. Só que tem um detalhe nisso tudo. O pai da Kate, né, que governa os monstros, ele só governa 2 tipos de monstros. De 3. Tem os corçais, que são sombras carnívoras, sombras que devoram seres humanos e que são originadas, elas nascem a partir de crimes que não envolvem mortes. O segundo tipo são os Maoshais, que são seres que comem sangue, que se alimentam de sangue, e eles são originados, eles nascem a partir de assassinatos. E tem os Sunais. Os Sunais, eles são poucos, muito poucos, se não me engano são só 3. E eles nascem de conflitos trágicos, assim. Tragédias que podem interferir em um abalo cósmico. Só pode nascer se houver alguma coisa muito estrondosa, assim. Sei lá, um suicídio em massa. Os Sunais, eles devoram a sua alma com música. E olha só que legal. O August é um Sunai. Agora, né, que eu enrolei bastante, eu posso falar sobre os pontos que eu gostei. Eu gostei muito da história por trás dos monstros e também de como eles são construídos, né, dentro do livro. E aí nós vemos 2 coisas também. A Kate, ela tem seus conflitos internos, assim como o August. Os 2 têm certos traumas causados pela realidade monstruosa, digamos assim. O que é explorado nela é justamente esse trauma que ela tem, porque ela teve uma grande perda quando era mais nova, por conta de conflito com o monstro, e isso pesa muito nela e acabou criando traços da personalidade dela que ela tenta aceitar, ela tenta achar que aquilo é o que ela quer, mas entra em conflito. E tem o August também, que tem seus conflitos por conta disso, dele ser um monstro e ele ter tanta vontade de ser um humano. E sobre o August, eu adorei ele, adorei esse personagem, e eu acho que as dúvidas, as transformações e os conflitos dele conseguiram trazer um movimento melhor pro livro. Ele tem uma coisa, ele tem aquela, sabe, aquele recheio do bolo. Pronto, eu acho que é ele. A narrativa, ela tem um ritmo muito bom, tipo, é muito gostoso de ler, é um livro muito gostoso, é muito rápido, é muito tranquilo, é muito fluido, todas aquelas coisas. E isso super colaborou pro meu envolvimento. Inclusive, assim, a forma com a qual a Victoria Schwab descreveu as partes violentas também. Bah, fiquei agoniada. Vamos agora falar dos pontos que eu não gostei? Uma coisa que me incomodou um pouco foi aquele lance de, tipo, a protagonista, né, a Kate, ela tem seus 16, 17 anos, só que ela é uma menina
com muito conhecimento sobre muita coisa. O que dá pra gente entender em relação à vida dela é que ela fez muita coisa, mas ao mesmo tempo ela não ficou muito tempo nos lugares em que ela fez essas coisas. Então ficou um pouco inverossímil a quantidade de conhecimento que ela tem diante desses momentos de tensão, de agressividade, de violência, considerando também os traumas dela. Então às vezes quando acontecia alguma coisa muito tensa e aí ela se machucava, ela mostrava uma resistência muito forte. Não fazia muito sentido, até eu digo mesmo em machucado físico, sabe? Sei lá, acabou de cair de cabeça, quebrou a costela e torceu o pé e tá correndo, e daí foi lá pra outra cidade, sei lá, e daí tá tudo ok, conseguiu dormir de boa. E ainda sobre a Kate, eu acho que ela me pareceu uma personagem um pouco forçada demais no início, assim. Ela era muito badass, muito, eu sou bad girl e quero ser, né, pior ainda. E assim, a Victoria Schwab jogou um monte de informação sobre a Kate logo no início, assim, que ela faz isso, que ela fez aquilo, que ela foi expulsa de tal escola, que ela era isso, não sei o que, faixa preta de não sei o que, de sei lá. Isso se perdeu depois, sabe? Eu preferia algo mais como foi o August, assim, ele mostrou pouca coisa e ao longo dos acontecimentos você foi conhecendo outros lados dele, ao invés de simplesmente ter assim, olha, esse personagem isso e aquilo, e ele também é PhD em biologia, sabe? Pois é, então, às vezes eu gosto da Kate, às vezes eu não gosto, é muito relativo ao que ela tá fazendo, onde ela tá, com quem tá, o que tá acontecendo. Terceiro ponto que eu não curti muito é aquele clichê que você já prevê. Eu diria que há pelo menos uns 3 traidores aqui nessa história e 2 eu tinha adivinhado logo no início. Eu identifiquei alguns detalhes assim que eu percebi que a Victoria Schwab botou ali pra gente, quem sacar sacou, quem não sacar não sacou, mas vai fazer sentido porque daí é meio que uma informação pra gente retomar quando estiver revelando tudo. Esses detalhes, digamos que às vezes a gente consegue encontrá-los tantas vezes nos livros e daí a gente já associa logo. Então eu já tava associando, eu já tinha criado milhões de hipóteses na cabeça, aí eu fiquei, só pode ser uma delas, e daí eu terminei pra conferir qual era. Tipo aquela coisa, quem assassinou foi o mordomo, sabe? Pois é, gente, mas assim, é um livro que eu quero continuar lendo. Aliás, a série eu quero continuar acompanhando. Eu quero sacar o próximo volume, sim. Eu gostei deste livro. Eu não amei, mas eu gostei. E agora eu vou falar com spoiler. Se você não leu este livro, coloca o vídeo no mudo até eu baixar o livro, certo? Então vamos lá. Como eu tava falando sobre os traidores, né? Esse lance da traição do Léo e do Sloan, eu já tinha sacado. Primeiro porque assim que eu conheci os dois no livro, eu já suspeitei de alguma coisa. Eu acho que é impossível você não suspeitar do Sloan, por exemplo. É claro que você suspeita. Agora, do Léo, talvez muitas pessoas não suspeitassem. Eu suspeitava que ele tinha algum tipo de acordo, não era possível. Eu olhei pra ele e eu já fiquei, não, ele tem algum acordo. E dava pra perceber que era uma pessoa que estava investindo muito numa determinada imagem. E o terceiro traidor que eu não esperava e que eu considerei também um traidor foi o pai da Kate, né? Eu me surpreendi com a morte dele, eu não achava que ele ia morrer. O final foi intrigante. Treteiro pra caramba. Eu tô até agora com raiva, mas feliz. Raiva porque aquele troço do Sloan sobreviveu. E feliz porque eu tava me questionando sobre o assassinato que a Kate cometeu. Eu fiquei pensando, nossa, será que vai passar? Não, não vai passar, sabe? Assim, claro que ela deve ter originado algo com isso. E no fim ela gerou uma Mal Shai que tem o nome da mãe dela. Tipo, oh my god. E aí eu não sei, né, se o plano do Sloan desde o início foi esse, de fazer com que ela matasse aquele cara pra criar uma Mal Shai, ou se ele só queria que ela matasse pra que a alma dela ficasse vermelha, né? E ele conseguisse fazer com que o August caçasse ela e matasse ela, né, devorando a alma dela, já que agora era vermelha. Então, galera, é isso. Falei tudo que eu tinha pra falar sobre esse livro, né? Eu saber o que vocês acharam também, se vocês concordam, se discordam, podem comentar. Então, né, fiquem à vontade aí. E muito obrigada por assistirem até aqui. Se você gostou, deixa um joinha, se inscreve no canal, compartilha. E muito obrigada, boas leituras!